Olá pessoal, vamos aqui a mais uma aula onde iremos tratar do assunto de harmonia para determinados gêneros. No caso dessa aula, vamos falar aí de o gênero talvez da música popular que harmonicamente seja o mais complexo, no sentido de ter mais, digamos, conteúdos teóricos que podem ser estudados para depois serem, digamos, aplicados, que é da bossa nova, né, do jazz, né, do samba, do pagode em muitos momentos, tá? Muitos pagodes também utilizam, mas são teorias que podem ser aplicadas a quaisquer gêneros, tá? Então vou tentar falar em uma aula, né, que é, na verdade, um assunto bem extenso, então vou separar aqui em alguns tópicos e depois a gente tenta ver mais ou menos a aplicabilidade disso de alguma forma, tá? Então vamos lá. Primeiro ponto, né, que a gente tem que entender é que esses gêneros eles são amplos, extremamente amplos, né? Quando a gente vai falar de samba, a gente está falando de universo. Quando a gente vai falar de bossa nova, outro universo. De jazz, então, né? É um universo muito maior. Mas a teoria, ela, né? Claro que ela vai embasar as principais ações, digamos assim, mas nem sempre, talvez, né? Você vai encontrar alguns exemplos aí que tem, às vezes, uma explicação um pouquinho diferente, né? Principalmente quando a gente está falando de uma música mais arranjada, né? Se você pegar alguns compositores de jazz aí que utilizavam bandas maiores, como, né, às vezes até uns big bands, por exemplo. Então, não necessariamente pode ter outros conceitos, às vezes, de condução de vozes, né, que podem fugir um pouco dessa regra harmônica que a gente vai estar estudando, tá? Ou que seja mais difundida, tá? Então, vamos lá. Primeiro ponto, né, que a gente tem que pensar é que esses gêneros eles têm uma ligação muito forte com a harmonia funcional, tá? Então, a harmonia funcional é um ponto que demanda uma alta atenção para esse gênero. O que seria a harmonia funcional? Quando a gente está falando de harmonia funcional, a gente está falando de três principais pontos, que seria a função de tônica, que é, digamos, o acorde que dá o tom da música, né? Mas claro que a gente, durante essas músicas, a gente vai ter tônicas secundárias, digamos assim, entre aspas aí. E outro conceito seria de dominante e subdominante. Subdominante. Esses são os três pilares. Claro que nós vamos ter as relativas das tônicas, né? As substitutas da dominante e as relativas das subdominantes. Tá? Então são só uns exemplos aqui para a gente iniciar. O que seria, né, essa relação tônica, dominante, subdominante? Bem, numa música, a música tonal, né, onde essas canções são inseridas, a gente sempre vai ter aquela dialética, né, aquele diálogo entre tensão e resolução. Então sempre a gente vai estar em um momento que vai caminhando para algo, que se espera algo, né, e um momento que se resolve algo, ou seja, né, a música ela vai ficando mais tensa e ela relaxa, ela fica mais dramática e ela descansa. Então sempre vai ter esse ponto, porque é esse ponto que vai gerar alguma curiosidade do ouvinte, esse ponto que vai, né, gerar uma expectativa, né? Então isso faz com que a música se torne interessante. Então a música tonal, por excelência, né, ela tem essa questão que é subjetiva, claro, e que está ligada à relação das funções que eu acabei de explicar. Tá? Bem, como que isso se dá? Vamos pensar. Quando a gente está falando de resolução, o primeiro ponto que a gente tem que pensar é que uma nota só, ela resolve. Como assim, professor? Uma nota só resolve?
Se nós pensarmos, por exemplo, num Si por um Dó, né? Deixa eu pegar. Deixa eu pegar o violão aqui, não sei se vai dar. Vou encaixar aqui. O semitom ele tem essa sensação de preparação. Observe que eu não toquei nenhuma nota anterior e isso já gera uma relação de... Claro que a sensação de tensão só é entendida quando resolve. Se eu faço isso com um baixo, por exemplo, né? Se eu faço isso com a sétima, né? Fica claro que eu tenho uma tensão e uma resolução. Tá. Isso é o que? É uma dominante indo para a tônica. Então a dominante tem essa função de tensão e a tônica tem essa relação. Ela tem essa relação de resolução, tá? Bem, então numa tonalidade, quando eu tenho Dó, Ré menor. Eu já vou pôr com sétima aqui. A gente está falando de músicas que já tem. Então, Dó com sétima maior. Então, vou fazer um campo harmônico com sétima, tá? Ré, Ré menor com sétima. Mi menor com sétima. Sol com sétima. Lá menor com sétima. Si meio diminuto, que seria menor com sétima e quinta diminuta. Então, nesses acordes, né, o primeiro grau, segundo grau, terceiro grau. Opa, faltou aqui, né? Tô Fá. Deixa eu fazer de novo aqui. Fá com sétima maior. Sol com sétima. Lá menor com sétima. Vi que tava curto. Si meio diminuto. Então o Fá é o quarto grau, quinto é o Sol, sexto é o Lá menor e o sétimo é o nosso diminuto. Tá. Essas qualidades aqui vão ser válidas, né, como já falei em outras aulas aí, para todos os tons, tá? Então eu vou usar o Dó maior aqui para ficar mais claro, tá? Que não tem muito sustenido, então fica mais fácil de raciocinar determinadas tríades aí, ok? Então bem, a gente estava falando sobre função, né? Então, o Sol, pelo fato, né, de ter determinadas notas que geram tensão e resolve num Dó, é a nossa dominante da tonalidade. Porém, quando a gente está falando de músicas que tem essa harmonia mais rebuscada, a gente vai ter dominantes emprestadas, né? A gente pega uma dominante de outros tons, digamos assim. Então, o quinto grau tem essa função de dominante, ou seja, o Sol é o quinto do Dó, então ele é dominante do Dó. O Ré, menor ou maior, a quinta é o Lá, o quinto grau. Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Quinta é o Lá. Se o Lá é dominante do Ré, e o dominante ele, né, precisa ser maior, como a gente viu na aula sobre o campo harmônico menor, o dominante do Ré é o Lá maior, e ele vai ser Lá maior com sétima. Então, se numa música esse acorde aparece, ele vai resolver no Ré, porque ele é dominante do Ré. Ele vai resolver sempre? Quase sempre, mas pode ser que não resolva, tá? É uma questão que o compositor que vai decidir, tá? Então, observe que se eu estou em Dó maior e toco um Lá com sétima, eu já estou fugindo, né, digamos assim, do Lá menor com sétima, que é o Lá da tonalidade. Então já tem sonoridades novas. Até porque se a gente olhar para dentro desse Lá com sétima, ele é formado por Lá, Dó sustenido, ou seja, na tonalidade de Dó, o Dó é natural. Se eu toco um Lá com sétima, eu estou tocando um Dó sustenido. E depois eu toco um Ré, ou seja, que é a resolução. Então você tem que ter um caminho cromático aqui. Então você sai do Dó, Dó sustenido e Ré, no caso que o Dó sustenido é a terça, tá? Então você faz um cromatismo. Isso é até interessante quando esse acorde aparece, que dentro da estrutura instrumental ali a gente escute esse cromatismo, tá? Então vamos lá. Então se para o Dó eu tenho o Sol e para o Lá eu tenho o Ré, para o Mi eu vou ter a quinta dele, que seria o Si. Então o Si é diminuto. Quando ele aparece aqui,
ele vai ser maior com sétima. Então a gente vai ter duas notas extras, né, aparecendo dentro do Dó sustenido. Quando, se o do Sol é do Dó, o Lá é do Ré, o Si é do Mi, para o Fá eu vou ter um Dó com sétima. Ah, mas eu já tenho um Dó com sétima na tonalidade. Aqui a sétima maior, aqui a sétima menor. Aqui eu tenho Si natural, sétima maior do Dó. Aqui eu tenho Si bemol, sétima menor, que prepara para o Fá, tá? Não, acordes com sétima maior não são acordes dominantes, tá? Eles tendem a ser sempre acordes de empréstimo modal. Se der tempo, eu falo nessa aula. Depois nós vamos ter o Sol. Então o Sol dominante vai ser o Ré, quinto dele. Depois o Lá, o Mi. E depois o Si, que não tem dominante. Mas por que não tem dominante? Se a relação é tensão-resolução, como que eu vou sair de um acorde maior com sétima e resolver um acorde diminuto? O diminuto ele é muito mais tenso. Então você vai lá, testa aí, toca um acorde maior com sétima. No caso aqui, por exemplo, se fosse o Si como resolução, o Fá sustenido seria, né, com sétima seria a dominante. Se você tocar um Fá sustenido maior com sétima e depois resolver um Si, você vai ver que não resolveu, não teve a relação tensão-resolução, ou seja, tensão-repouso, né? Então o Si diminuto ele não vai ter uma dominante, ok? Pois bem, além desses acordes, a gente pode colocar mais acordes, né? Esse aqui é só o começo. Então vamos lá. Os acordes que eu posso colocar aqui são substituições das próprias dominantes que nós vimos, tá? E como que isso se dá? Dentro desse contexto, né? Até aqui, até o que a gente viu aqui, ó, isso acontece em música pop também, tá? Então não é nada assim extraordinário, tá? Então isso aqui vai acontecer em música pop. Então você vai ver dominantes secundárias em música pop, sem problema, tá? Depois, né? Agora vamos pensar no próximo grau que a gente vai ter. Quando a gente vai, né, formar, quando a gente está falando desse repertório, onde você tem dissonâncias, né? O que é dissonâncias? Acrescentadas ao acorde ou extensões acrescentadas aos acordes, todos eles aqui, eles necessariamente eles não só têm a sétima maior, tá? Então, por exemplo, né? Eu vou ter a sétima e a nona. Então eu tenho Dó, sétima maior e nona. Mas de onde que vem essa nona? Essa nona, em relação ao Dó, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Dó, Ré. Nona é o Ré. Então quando eu for tocar esse acorde é formado por Dó, Mi, Sol, sétima maior, Si, nona, Ré. Então ele tem 5 notas. Tá? Então o Dó com sétima maior, e nona, né? Ou seja, essa nota que eu vou acrescentar a mais aqui, ou seja, eu vou acrescentar uma nona a todos os acordes que eu tenho aqui, se for possível. Eu já vou explicar quando não é. Então, quando eu aplico aqui, né, a nona, eu tenho um Dó com sétima maior. Esse acorde é possível, né? Alguns vão chamar de notas evitadas, né? Que é muito usado em improvisação, mas isso também é usado em composição, tá? Então, Dó com sétima maior e nona é uma possibilidade. Então, Ré menor com sétima e nona. Seria uma possibilidade? Sim, seria uma possibilidade. Você vai ter Ré, Fá, Lá, Dó e Mi. Tá? Ré, Fá, Lá, Dó e Mi. Agora eu vou ter Mi com sétima e nona. Eu vou ter essa possibilidade? Se a gente for olhar, ó, o Mi e o Fá é um semitom. Então essa nona teria que ser bemol. Tá? Quando a gente faz esse Mi, Fá e nona bemol, essa nona bemol choca com o Mi. E esse Mi, que normalmente tem uma função de tônica relativa, ela perde o efeito. Então, essa nona bemol é um critério de nota evitada. Então, a gente não usaria a nona bemol. Tá? Se você tocar aí, vocês vão ver que o Mi vai ter uma certa tensão. Tá? Vai ficar um acorde mais tenso. Depois, nós vamos ter o Fá com sétima maior e nona, que seria, né, o Sol, a nona do Fá. Depois, Sol com sétima e nona, Lá menor com sétima e nona, nona, e depois o Si, né? Vamos pensar que esse Si diminuto é Si menor com sétima
e quinta diminuta, né? E uma nona, que seria uma possibilidade aqui, seria, no caso, a nona dele seria um dó, né? Então, deixa eu pensar aqui se essa aqui seria uma possibilidade. Se ele não causa inversão. Sim, isso seria uma possibilidade. Si menor com sétima ou si meio diminuto e nona. Não seria. Agora eu lembrei aqui, não é. Por que ele não é? Que é a mesma relação do Mi, tá? O mesmo que aconteceu com o Mi. O Si com sétima, ele vai ser só Si meio diminuto, ou seja, menor com sétima e quinta diminuta. Por quê? Porque se eu acrescentar o Dó, eu vou ter uma nona bemol. E esse acorde vai ficar com uma dissonância um pouquinho a mais. Dependendo do contexto, esse Dó pode aparecer, mas ele vai aparecer dentro de umas aspas aí que não vou explicar agora, tá? Então, observem que eu posso colocar, né, todas esses acordes, né, com essas extensões dentro de uma composição, né, de bossa nova e de samba, de jazz. E, né, por que eu falei sobre isso? Porque quando a gente vai acrescentar uma substituição das dominantes, a gente vai pensar mais ou menos nesses acordes, tá? Como assim pensar mais ou menos nesses acordes? Quando eu tenho um Sol com sétima e nona bemol, eu tenho as notas Sol, Si, Ré, Fá e Lá bemol, tá? Esse é o acorde de Dó com sétima e nona bemol. Se eu retirar esse Sol, ou seja, fundamental, eu vou ter esse acorde que a gente chama de acorde diminuto, tá? Esse é um diminuto diferente desse. Esse é o meio diminuto, esse é o acorde diminuto. O acorde diminuto, ele é um acorde de dominante com sétima e nona bemol. E ele pode substituir a dominante. Então, no caso aqui, né, o que eu posso fazer? Eu vou utilizar o Si, tá? Diminuto, né, não meio diminuto, diminuto, como dominante do Dó. Tá? Então, observe que o Si e o Dó estão distância de semitom. Então, o mesmo eu posso fazer com o Lá. Então, se eu fizer o mesmo processo do Lá, eu vou ter o quê? Um Dó sustenido diminuto. Tá? Que é um quê? Um Lá com sétima e nona bemol sem a fundamental. Depois eu vou ter um Ré sustenido diminuto, que vai resolver no Mi. Depois eu vou ter um Mi diminuto, né, que vai resolver no Fá. Depois eu vou ter um Fá sustenido diminuto, que eu vou resolver no Sol. Depois um Sol sustenido diminuto, que eu vou resolver no Lá. Entenderam que agora a gente já tem, né, mais uma camada aí, né? Eu vou limpar aqui e vou repeti-la para vocês terem mais clareza. Então vamos lá. Então eu tenho Dó com sétima maior e nona, Ré menor com sétima e nona, Mi menor com sétima, Fá com sétima maior e nona, Sol com sétima e nona, Lá menor com sétima e nona e Si meio diminuto. Temos as nossas dominantes individuais, né? A principal, Sol com sétima. Depois eu posso colocar dissonâncias? Posso colocar as dissonâncias, Sol com sétima e nona. Tá? Normalmente, tá? Quando isso não é uma regra, mas é usual, né? Quando o acorde de resolução ela é maior, a nona é maior. Então, quando a resolução é menor, tende, né, a resolução ao acorde de preparação ser nona bemol. É uma regra? Quase. Teria que ser, mas não, nem sempre, tá? Que vem da escala menor harmônica e tal. Não vou explicar aqui, senão vai delongar demais para mostrar exatamente. Depois eu vou ter um Si com sétima e nona bemol. Depois eu vou ter um Dó com sétima e nona. Todos esses acordes, tá? Eles serão dominantes, tá? Então eles podem ser dominantes. Deixa eu tirar essa barra aqui para não ficar confuso. Dó com sétima e nona. Depois Ré com sétima e nona, né?
Depois eu tenho Mi com sétima e nona bemol, e aqui eu não tenho. Depois nós temos as diminutas substitutas, que seria, né, o Si diminuto, Dó sustenido diminuto, eu vou ter agora o Ré sustenido diminuto, o Mi diminuto, o Fá sustenido diminuto, depois eu vou ter Sol sustenido diminuto. Depois, que mais que eu vou ter? Vamos pensar por enquanto só nas dominantes aqui, tá? Depois eu penso nas subdominantes. Agora eu vou ter a dita sub 5, a dominante substituta. O que seria a dominante substituta? Quando a gente toca um acorde dominante, ele tem uma tensão, tá? Essa tensão, ela é gerada, né, em muitos pontos pelo intervalo de terça e quinta de um acorde, ou terça e sétima de um acorde. Então, por exemplo, se eu estou em Sol com sétima, eu tenho Sol, Si, Ré e Fá. O Si e Fá é um trítono. Se vocês tocarem essas duas notas juntas, você vai ver que ele tem uma tensão. Esse trítono, ele é um intervalo dissonante, tá? Essa dissonância, né, ela cria essa tensão na hora que a gente toca um Sol com sétima. Contudo, se eu modificar essa fundamental aqui, ou seja, se eu escrever, em vez de um Sol, eu vou escrever aqui um Ré bemol, tá? Então, Ré bemol, ele é formado por Ré bemol, tá? Ele é formado por Fá bemol, Fá natural, né? Ré bemol, Fá natural, Lá bemol maior, né? E depois eu vou ter, seria um Dó bemol, tá? Mas Dó bemol, professor, existe? Dó bemol? Existe Dó bemol, tá? Porque Dó é a sétima do Ré, né? Se você vai tocar um Dó bemol, você vai tocar lá onde? Você tem o Dó, o bemol tá do lado, tá? Então, esse acorde, ele também tem esse trítono. Dó bemol é quem? É o Si. Fá, aqui. Então, se eu tocar Fá e Dó bemol, o que é? Si e Fá. Ah, por que eu mudei para Dó bemol? Porque a fundamental aqui é Ré bemol, tá? Quando eu mudo aqui, eu mudo os intervalos, eu mudo o nome. O nome para pensar intervalos é importante. Então, o que eu tenho aqui? Um Ré bemol com sétima. Ou seja, esses dois acordes compartilham do mesmo trítono. Isso surgiu dessa forma? Não. Tá? A sub 5 não surgiu dessa forma. Assim, o cara falou, porque eu compartilho do mesmo trítono, eu vou... Isso é bem difundido no jazz, tá? No sentido de que essa teoria, digamos que ela descola da teoria tradicional de estudo de harmonia de música clássica, tá? Então, no caso do jazz, não foi pensado assim, né? Vamos pensar assim, não, existia uma prática. Qual que era a prática? Bem, você tinha um acorde e pelo processo de condução de voz, né, ou seja, você modificou uma simples nota ali, que, né, tinha um caminho melódico, e isso gerou um novo acorde. O fato de ter gerado um novo acorde, né, para determinados gêneros que pensam mais em acordes do que em condução de vozes, né, isso vai estabelecendo-se novas regras, tá? Se eu consigo apagar aqui. Aí. Então, resultou no que a gente chama de sub 5, tá? Então, aqui seria do caso do Dó, o Ré bemol com sétima. Então, eu posso fazer um Ré bemol com sétima para preparar para um Dó. Tá? Então, ele é uma sub 5 do Dó. Então, se você vê uma progressão na música, que é um Ré bemol com sétima e resolve no Dó, isso chama-se dominante substituta, ou seja, sub 5. Bem, isso vai valer para todas? Sim. Né? O jazz ele estabeleceu que isso valeria para todas. Na música clássica, isso só acontecia, no caso, na condição de vozes para a dominante. Então, isso só acontecia aqui, por exemplo. Né? Então, você tinha um Lá bemol com sétima. Tá? E esse Lá bemol resolvia, né, no Sol. Tá? Às vezes, ele voltava para o Dó, ia para o Sol, resolvia. O Lá bemol, segundo grau, Sol. Então, tem variações aí. Então, essa sub 5. Então, onde que está a sub 5? Se eu estou em Dó, a sub 5 é um semitom acima,
Então, para todos os outros, eu vou usar a mesma regra. Ré, Mi bemol com sétima. Se eu comparar com o trítono, vai dar certo, tá? Mi, eu tenho Fá com sétima. Fá, eu tenho um Sol bemol com sétima. Opa, não é maior não, né? Falei agorinha que não era, né? Vamos lá. Sol bemol com sétima. Do Sol, Lá. Do Lá, Si bemol com sétima. Todas elas podem aparecer com 11ª aumentada, tá? É comum, ok? Que vem lá da sexta aumentada francesa, né? Que já era usual antes, tá? Não é novidade do jazz, só mudou a nomenclatura. Ok? Então já temos aqui dominantes secundárias, diminuto substituto e depois é as sub 5. Então agora vamos falar agora das subdominantes, né? As subdominantes que temos dentro desse repertório. Primeiro ponto que a gente tem que pensar na subdominante é que ela nem sempre vai ser uma preparação da dominante, tá? Então não quer dizer que seja uma sub, né, que ela vai vir antes. Mas nesse caso que eu vou exemplificar aqui, ela é, tá? Então que é o famoso, né, e conhecido 2-5-1, né? Então quem trabalha aí com improvisação já deve ter ouvido bastante falar nisso. 2-5-1. O que seria então? Quando a gente pensa no 2, do Dó, eu tenho um Ré. Ré menor com sétima. Posso colocar nona? Claro. Então o 2, né, ele vai sair aqui daqui, ele vai ir para o Sol e vai resolver no Dó. Como é o 2 a tonalidade, ele não tem essa obrigação de fazer esse caminho. Ele pode aparecer individualmente, ele pode aparecer sozinho, ele pode aparecer e ir para qualquer outro, tá? Quando a gente vai fazer o mesmo processo com outros graus, né, então eu estou pensando aqui na tônica da tonalidade. Então se eu estou aqui no segundo grau, aí eu quero fazer um 2. Primeiro ponto que a gente tem que pensar é que o 2 da tonalidade menor, porque agora a gente está pensando no Ré praticamente como um novo tom. Ele não vai ser uma modulação, não vai ser uma mudança de tom, mas naquele momento o Ré ele vai ter um grau de importância maior do que o habitual. Ele não vai ser um simples subdominante, ele vai ser um momento de tônica, ele vai ter um momento dele ali, tá? Então no caso aqui, como ele é menor, né, eu vou colocar um acorde meio diminuto, porque dentro da escala menor, o segundo grau ele é meio diminuto. Então o Mi meio diminuto, ele vai aparecer. Ó, diferente de Mi diminuto, tá? Mi meio diminuto, ele vai aparecer, ele vai ter que ir para o 5 e depois ele resolve no Ré, tá? Então esse é o que? Esse é o caminho do que a gente tem 2 do Ré, né? Então esse aqui é o 2 do Ré, esse é o 5 do Ré e o Ré é 1. Então 2, 5, 1. Então você vai ter o 2 ali aparecendo, vou ter o 5 aparecendo e resolvendo. Então isso vai acontecer com todas. Do Mi, quem que é o Mi? Fá sustenido meio diminuto. Então aparece Fá sustenido meio diminuto, Si e Mi. Do Fá, quem que é o 2? Vai ser o Sol meio diminuto. Ele vai aparecer, perdão, Sol meio diminuto não, que o Fá, a resolução é maior. Se a resolução é maior, o acorde aqui de subdominante é menor, né? Igual como está aqui, né? Então eu vou ter Sol menor. Pode ser sétima e nona? Pode ser sétima e nona, tá? Normalmente pelo menos sétima vai ser, tá? Vai para o quinto, vai para o 1. Então observe que Sol menor com sétima não está dentro da tonalidade principal, né? Ele vai aparecer em que algum momento? Por enquanto só aqui. Depois eu vou ter, né, e se ele fizer esse caminho, né, vamos pensar assim, ele está fazendo esse caminho. Dó, Sol, Dó com sétima e Fá. Depois, Sol, em que é o Lá menor, sétima. Vai para o Ré e resolve no... Depois eu tenho o Lá, né, o Si menor, Si meio diminuto, perdão, que ele é menor, né? Si meio diminuto, observe que o Si meio diminuto já existe. Se ele aparece e faz esse caminho, né, ele é o quê? É um 2, 5, 1 do sexto, ou seja, do Lá menor aqui.
Então nós tivemos aqui 4 camadas de possibilidades de progressões que podem aparecer nesse repertório, né? Então é bastante coisa, né? E vai ficar por aí? Não, pode aparecer mais possibilidades, tá? Deixa eu resetar aqui. Como a gente estava falando em subdominantes, a gente pode ter outras possibilidades que a gente chamaria de acorde de empréstimo modal, né? O que seria isso? O acorde de empréstimo modal são acordes de subdominante e eles podem aparecer dentro da tonalidade. É como mais ou menos assim. Eu tenho aqui a tonalidade de Dó maior. Tenho Dó, Ré menor. Vou pensar sem as dissonâncias, tá? Mas isso sempre pode ser pensado com dissonâncias. Mi menor, Fá, Sol, Lá menor e Si diminuto. E se eu colocar um campo harmônico de Sol aqui, Sol, vou pensar nos próximos aqui, tá? Lá menor, Si menor, Dó, Ré maior, Mi menor, Fá sustenido diminuto. Vou pensar no Fá também. Fá, Sol menor, Lá menor, Fá, Sol, Lá, Si bemol, Dó. Ré menor e Mi. Meio diminuto, né? Vou colocar tudo meio diminuto aqui. Bem, observem que a gente está falando de 3 campos harmônicos diferentes, mas que eles têm uma relação. Por exemplo, se eu pensar que eu estou em Dó maior, essa é a tônica, essa é a dominante e essa é a subdominante do Dó, né? Então, Dó é a tônica, Sol é a dominante do Dó e Fá é a subdominante do Dó. Observem que eles têm notas similares. Por quê? Porque a escala de Dó não tem sustenido, a escala de Sol só tem um, que é Fá sustenido, e a escala de Fá tem só um, que bemol, que é o Si bemol. Então, a diferença entre, né, Dó para Sol é uma nota, Dó para Fá é também uma nota. Então, eles vão compartilhar acordes, os mesmos acordes. Então, por exemplo, né, o Ré menor. Então, eu tenho aqui no Fá o Ré menor. Né? O Mi menor, eu vou ter aqui. Né? O Fá, né, que é a própria tonalidade. O Sol, que é a própria aqui. O Lá menor, que está aqui e aqui. Né? O Si diminuto, não tem nenhuma das duas. Né? O próprio Dó, né, que está aqui e aqui. Então, o que vai me sobrar? Vai me sobrar um Si menor, um Ré maior, um Fá meio diminuto, um Sol menor e um Mi meio diminuto. Quando eu estou em Dó maior e aparece normalmente um Si menor, se a tonalidade não for o Sol, tá? Esse acorde de Si menor, ele é um acorde que a gente chama de empréstimo modal, tá? Mas por que modal, né, se eu estou falando só de tonalidade? Porque é como se eu tivesse tocando no modo de Dó lídio, tá? Vou tentar não delongar na explicação, mas é quase como se eu estivesse fazendo a escala de Dó, começando a escala de Dó, mas tocando as notas de Sol, tá? Então, um pequeno empréstimo. Então, eu estou emprestando da dominante ali um acorde. Eu estou tirando ali da dominante um acorde. Então, quando o Si aparece, então, por exemplo, ele vai ter uma função de subdominante, né? Ele não pode ser um Si que vai preparar para uma dominante, que tem um grau ali digamos assim, de cadência 251, porque ele já seria uma subdominante da cadência. Né? Ele vai ser uma subdominante, digamos que individual, tá? O Fá sustenido diminuto, né, que tem uma característica própria até, inclusive, ele pode aparecer dentro da tonalidade sem ter a necessidade de resolver, porque pelo fato dele ser, né, diminuto, então ele tem uma tensão, normalmente ele poderia resolver no Sol, tá? Mas ele vai ter a sua relação de subdominante sem mudança, tá? O Sol menor também pode aparecer, tá? Mesmo esquema do Si. O Si bemol, né, que seria Si bemol aqui, e
o Mi meio diminuto, tá? Para isso, existem cifragens, tá? Então eu vou fazer uma cifragem aqui, só para vocês imaginarem aí como seria. Então, se eu estou em Dó maior, né? Aparece um Si bemol com sétima, né? Vamos pensar assim, é uma sétima bemol, tá? Se aparecer um Si menor, né? Às vezes você vai colocar um sétimo grau, né? Como ele é menor, você coloca só em letras minúsculas, tá? Se aparecer um Fá sustenido diminuto, né? Seria o quarto grau meio diminuto, tá? Então, quarto grau sustenido, né? Esqueci do sustenido aqui. Eu gosto de colocar sempre depois, tá? Porque no português a qualidade ela vai vir depois, né? Do substantivo, então a gente vai o adjetivo aqui no caso vem, né, depois do quarto grau, tá? Bem, mas aqui não é um caso da gente ficar pensando em graus aqui, tá? É pensar em possibilidades. Normalmente esse Si, no caso aqui eu coloquei com 7, mas é 7 maior, tá? Aqui é Si com 7 maior. Porque se a gente for olhar lá dentro da escala de Fá, que foi um empréstimo que eu falei, ele é com 7 maior, tá? Então, é mais ou menos assim, ó. Eu tenho uma escala de Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si e Dó. Essa é a escala de Dó. Porém, em algum momento ali, ó, eu não vou usar a escala de Dó, vou usar a escala de Sol. Mas observe que não é a escala de Sol, eu continuo de Dó, porque eu comecei em Dó, terminei em Dó aqui. Então eu estou dando ênfase ao Dó. Então o Dó é o centro. Mas não é a escala mais de Dó, porque eu tenho sustenido, né? Só para vocês entenderem, assim, basicamente, por que a gente chama de modal, tá? Isso é o quê? Seria o que a gente chamaria de modo lídio, tá? Então, isso seria o modo lídio. Então, quando eu toco um Si menor, né, o que eu estou tocando? Dentro do Si menor eu tenho o quê? Um Fá sustenido, que é Si, Ré, Fá sustenido. Se eu toco um Fá sustenido diminuto, né, já é meio diminuto, é Fá sustenido, né? Fá sustenido, ó, Lá, Dó e Mi. Observe que só o Fá sustenido. Se eu tocar um Ré maior já não tem essa característica, porque o Ré maior ele vai ter função dominante. Então se eu tocar, ali a gente viu que atrás que eu não risquei, né? Então ele vai aparecer, normalmente ele tende a ir para o Sol. Pode ter função subdominante? Pode. É possível que você coloque um Ré ali, interessante que ele não tenha a sétima, né? Para não ter esse caráter de tensão, mas pode acontecer, tá? E depois vamos pensar no Si bemol. Aqui eu pensei no modo lídio. Um Dó lídio, né? Ou seja, essa escala lídia que gera esses acordes, que é emprestado, né? São duas teorias que eu estou tentando difundir em uma aqui, para vocês entenderem como mais ou menos seria essa questão modal. Então, vários outros acordes podem ser acrescentados. Então, eu posso, por exemplo, acrescentar ao tom Dó. Então, eu estou em Dó. Eu posso acrescentar um Si bemol com sétima maior, que eu falei agorinha. Eu posso acrescentar um Ré bemol com sétima maior, que vem do modo frígio, tá? Eu posso acrescentar um Mi bemol com sétima maior, que vem do modo eólio. Eu posso acrescentar um Sol bemol com sétima maior, vem do modo lócreo. Eu posso acrescentar um Lá bemol com sétima maior, que vem do modo eólio. Então, ok, eu estou pensando na tonalidade de Dó maior, mas em um momento ali eu vou usar o quê? Uma outra escala que gera esses outros acordes. Todos eles têm função subdominante, tá? Então, todos eles podem ser aplicados com essa função. Bem, vamos lá. Acho que basicamente é isso. Tem mais coisa? Com certeza, tem mais coisa, né? Deixa eu pensar aqui. Tem um diminuto. Vou falar sobre o diminuto aqui. A gente viu, né? Nós vimos ali atrás que eu tinha aqui o tom de Dó maior. Si meio diminuto. A gente tinha as dominantes secundárias, Sol com sétima, Lá com sétima, Si com sétima, Dó com sétima, Ré com sétima, Mi com sétima,
Aqui não tem. Depois eu tinha os diminutos, tá? Os diminutos que seriam, né? O si diminuto, dó sustenido diminuto, o ré sustenido diminuto, o mi diminuto, o fá sustenido diminuto, o sol sustenido diminuto, e esse não tem. O diminuto, ele tem essa função, seria de substituição, que é um diminuto substituto, que ele substitui. Outro diminuto que aparece, ele é um diminuto que aparece muito no repertório, inclusive, mas ele tem uma função um pouquinho diferente, tá? Ele aparece quando ele chamaria de diminuto bordadura, né? Que seria mais ou menos assim, ó. A música começa em dó, tá? Ele é bem comum, inclusive. A música começa em dó, vai para um mi bemol diminuto e depois vai para um ré. Bem, o que aconteceu aqui? Eu tô em dó maior, tá? Então aparece o mi bemol diminuto. O mi bemol diminuto é formado por mi bemol, sol bemol, vou colocar tudo junto aqui. Mi bemol, sol bemol, lá dobrado bemol, lá dobrado bemol, deixa eu ver assim. Não, si dobrado bemol, si dobrado bemol, e depois ele vai ter deixa eu só pensar aqui, seria um ré dobrado bemol, nossa, eu vou senão vai ficar muito complexo isso. Eu vou colocar enarmonizando para não ficar tão demasiado. Na partitura, o ideal seria isso, tá? Vou colocar isso, seria ré dobrado bemol. Então, vou colocar si, sol bemol, um lá, que é o si dobrado bemol, e depois um dó, tá? Então, aqui, ó, eu tô no mi bemol, normalmente é com sétima aqui, tá? Tô no dó, sétima maior, fui pro mi bemol, do mi bemol eu fui pro ré, mi bemol. O ré é ré, fá, lá e dó. Esse acorde, ele não tem uma função de preparação, por exemplo, para o mi menor. Ele não vai para o mi menor. Ele vai fazer uma resolução diferente. Por quê? Porque ele compartilha notas com esse acorde. Então é como se essas notas elas aparecessem como se fosse uma melodia. Então algumas serão aí a questão tem que ter essa relação de semelhança, ou seja, tem as notas comuns, então o lá e o dó vão ficar estáticos, eles não vão mexer, e essas outras duas notas vão fazer um movimento descendente. Ó. Então ele vai sair aqui do mi bemol e vai resolver um semitom abaixo. Então como se ele fizesse uma pequena preparação de semitom para resolver nesses acordes, tá? Então, vocês observem que é muito próximo, né? Você só tem duas notas que estão um semitom acima. Então, esse mi bemol, ele vai acontecer para resolver, digamos assim, dentro do ré. Então, é uma resolução um pouquinho diferente da habitual, tá? Poderia acontecer em outras, poderia. Deixa eu pensar aqui. Por exemplo, no lá menor com sétima, né? Você poderia ter um si bemol diminuto, mas normalmente esse aqui é o comum, tá? Que é o terceiro grau bemol diminuto, beleza? Então seria outra opção. Outra que é comum também seria o próprio dó diminuto, tá? Que é mais ou menos a mesma ideia. Você tá ali em dó com sétima maior e ele mesmo, isso aqui no choro é muito comum, tá? Principalmente no choro, né? Mas pode acontecer dentro do diminuto. Então vamos pensar assim, dó com sétima maior, né? Deixa eu escrever separado aqui. Vou colocar um do lado do outro. Dó, mi, sol, si. Dó, mi bemol, sol bemol, si dobrado bemol. Então, ó, estático, nota comum, desce um semitom, desce um semitom, desce um semitom e normalmente volta, tá? Volta para o mesmo, como se fizesse um movimento melódico. Ele tá ali, volta e resolve, beleza? Então esse seria o diminuto auxiliar, se eu não me engano, o nome desse, normalmente nos livros
de música popular eles colocam esse título. Então temos 3 funções para o diminuto. Dominante secundária, né, substitui a diminuto como substituto. O diminuto do terceiro grau, que resolve por nota comum, que tem a relação muito próxima desse outro, mas não é com a mesma fundamental, é uma fundamental diferente, e com a mesma fundamental. Isso acontece normalmente, tá, nos acordes maiores, tá? Isso vai acontecer aqui no Dó, no Fá ou no Sol. Mais comum na tônica. Então, a tônica, dominante, subdominante. Pode acontecer outro? Pode, sempre pode. Ok? Bem, eu acho que é basicamente isso a teoria, né, da básica, né, digamos assim, que é bem básico mesmo, assim, é uma pincelada em tudo. Na verdade, isso aqui foi uma aula de harmonia funcional. Para a aplicação disso, o ideal é vocês terem uma boa relação de análise. Então, vocês vão ter que analisar bem as músicas e entender, né, o que é mais recorrente dentro do repertório que vocês escutam. Vou pensar em preparar talvez uma outra aula para aplicação, né, porque senão essa aula vai ficar muito longa. Mas, basicamente, é isso que vocês têm que pensar de harmonia. É mais complexo, é mais complicado, mas, né, é o que o gênero, né, tem como referência. Então, como eu falei, isso pode ser usado em pagode, samba, bossa nova e jazz. Claro que cada gênero tem as suas aplicações, né? No samba, é comum que tenha tantos acordes? Não. Na bossa nova é mais comum, né? No pagode, você vai encontrar cadências, assim. Tudo vai depender também, né? Porque o pagode é um universo muito grande aí também. Então, pensar bem qual que é o gênero que você quer trabalhar, né? E qual que funciona melhor, né? Qual que tem mais, né, digamos assim, aplicabilidade, né? Ou seja, que está dentro daquilo que você está propondo em fazer. Se você quer, às vezes, eu quero fazer uma coisa pop, mas que tem uma pitada de algum desses elementos você vai ter que usar, né? Então, ou é dominantes secundárias, ou é progressões que tenham esses acordes com dissonâncias, né? Para poder ter esse caráter. Outra questão, que assim, não é aqui o foco da aula, mas a questão das melodias com dissonâncias, né? Esse repertório ele vai ter melodias com dissonâncias. O que seria isso? Em vez da melodia ela tá centrada ali dentro da tríade, né? Da tônica fundamental, da fundamental, terça e quinta, ela vai ser a sétima, ser a nona. Tem uma aula, para quem é aluno do curso de melodias aí, tem uma aula específica sobre isso que vai clarear bem aí. Ok? Bem, foi essa aula aí sobre as funções, né, a harmonia dentro desses gêneros aí. Espero que tenha contribuído aí com vocês. Até uma próxima aula aí. Até mais.